Boa noite, Miriam. Boa noite, professor. Boa noite. Então, sejam bem-vindos à nossa 10ª reunião, última reunião dessa jornada. Espero que tenham encontrado o que vocês vieram buscar. E hoje a gente vai fazer as últimas, relatos de implementação. Antes disso, a gente tem o check-out e outras coisinhas para ver. Então, vamos lá. Não vou nem falar sobre isso aqui. Então, a agenda nossa hoje. Objetivo e o cartaz da temporada, 10 minutos. Check-out e avaliação da jornada, 5 minutos. Compartilhamento, 60, para concluir, 5. Objetivos. Estamos ao vivo para o último episódio da nossa primeira temporada de 2025. Foram 10 encontros incríveis e hoje vamos fechar com chave de ouro o que vamos explorar neste episódio. Refletir sobre os aprendizados construídos ao longo da jornada, valorizar o feedback como ferramenta para aprimorar a prática pedagógica, inspiração nas experiências dos colegas para transformar a aprendizagem dos estudantes. Uma temporada memorável. Tagline é uma frase chamativa que representa a essência de um filme, série. Neste último encontro, reflita sobre essa temporada que vivenciamos e os momentos e elementos que a tornaram memorável para criar uma tagline. Então, eu vou disponibilizar aqui uma apresentação. Você vai colocar o seu nome em qualquer slide e criar uma tagline com algum comentário sobre a nossa jornada. Beleza? Vou postar o link aqui da apresentação. Tem uns 5 minutinhos para fazer. Então, põe o seu nome embaixo do slide e a tagline no lugar da frase ali. Beleza? Alguma dúvida? Conseguiram acessar? Não é esse, prof. Ah, está restrito aqui, pessoal. Você consegue entrar aí. Vou pôr outro link aqui, é o mesmo, mas de outro jeito. Agora vocês começaram a entrar. É que estava abrindo um negócio do Excel, uma coisa assim. Tem 3 no slide 1 ali. 4. Um saiu. Ó, aí ficou, tá beleza. Só ficou um. Agora saiu todo mundo.
Ariane, teu microfone está só chiado. Ixi, peraí. Dá uma ajeitada antes da apresentação. Fala aí para a gente ver. Alô, tá me ouvindo? Tá, tô ouvindo, só que deu uma chiada agora há pouco. É o fio aqui que deve estar. Dá uma mexida no cabo aí. Ok, terminaram? Beleza? Sim.
Então, vamos ler as frases que vocês fizeram. A Miriam. A formação foi muito enriquecedora, sendo minha primeira experiência em sala de aula, as aulas foram muito esclarecedoras. O Valério. O curso foi de grande aproveito, pois vimos maneiras de diferentes para implementar nossos projetos e deixá-los redondinhos. Daniane, persistência e aprendizado. Ayrton, o curso foi agradável e muito enriquecedor. Mike, a troca de experiências e de ideias torna o momento muito enriquecedor e auxilia na prática docente. Essas aí foram as respostas de vocês. Obrigado. Então, check-out e avaliação da jornada. Parabéns por completar a primeira temporada. Que tal maratonar seus aprendizados e reviver os melhores momentos da sua jornada? Deixe a sua avaliação. Eu vou colocar o link da avaliação, do check-out. Vocês sabem que todo final de formadores tem o check-out e no início tem o check-in. Então, tá aí para vocês. Então, tempinho, voltando bem no alô.
Ok, Ayrton. Ok, Valério. Ok, Miriam. E Mike. Pronto, Daniane?
Terminou? Terminei. Não sei se o microfone está funcionando. Joia. Então vamos prosseguir. Então, relembrando a nossa jornada, né? Acolhimento, na episódio 2, kit robótica e Arduino, episódio 3, softwares e portas digitais, esse a gente não fez. Episódio 4, LED, resistor e semáforo. Episódio 5, escrevendo e desenhando na matriz de LEDs. Episódio 6, painel de senha escrevendo mensagem. 7, robô ultrassônico. 8º, revisão e compartilhamento. 9, softwares e outras ferramentas. E na 10ª agora, compartilhamento e feedback. Então, foi o percurso que a gente fez para chegar até essa última reunião. Então, compartilhamento. Chegou a hora de entrar ao vivo. Agora é o momento de transmitir tudo o que produzimos ao longo desta jornada. Apresente sua implementação, destacando as estratégias vivenciais. Vamos aproveitar este espaço para compartilhar práticas, refletir sobre essas experiências e explorar novas possibilidades de inovação para a nossa prática. Você fará um feedback para um colega por meio da planilha compartilhada. Vamos ver como vai ser? Então, na semana passada, na semana retrasada, né, a gente já trabalhou com a planilha. Estou passando aí para vocês o link dela novamente. Então, faltam 5 para apresentar, né? A ordem que vocês escolheram: Ayrton, Mike, Valério, Daniane e Miriam. Ok? Então, lembrando, postar o link da apresentação e o comentário, né? Que nem do Ayrton, quem vai comentar é o Mike. Fazer uma frase, uma linha, 2 linhas sobre a apresentação. Então, faltam 5, nós temos ainda 19, 20, 1h10 para apresentar, são 70 minutos, até uns 10 minutos cada um, tá, pessoal? Até, né? Quem quiser ficar até os 10 minutos, tranquilo, acho que dá para a gente fechar legal. Então, siga o roteiro e respeite o tempo disponível para sua exibição. Compartilhe com a Helenta sua produção no Google Apresentações. Acompanhe atentamente a exibição dos colegas, evitando interrupções. Use o chat para interagir com elogios e perguntas. Registre o seu feedback. Caso falte tempo para dúvidas, continue a conversa nos bastidores. Evite comparações entre os episódios apresentados. Participe da transmissão nos momentos. O resto não dá para ler. Deixa eu ler aqui. Nos momentos indicados. Ok? Então, vou interromper a minha apresentação. Ayrton, fique à vontade.
Eu não estava conseguindo ligar o meu microfone, só um instantinho. Ah, Não está aparecendo a minha apresentação aqui, deixa eu ver se eu... ainda não. Tá, vamos ver aqui. Que danado. Tô vendo aqui. Enquanto ele não abre ali, professor, vai aqui em cima compartilhar, né? Que é para compartilhar a tela. Lado direito em Você cima. vai aqui na Meet, do lado da mãozinha, do lado esquerdo da mãozinha, tem apresentar agora. Aí você clica e tem 3 opções. Uma guia do Chrome, né? Provavelmente você vai apresentar, e aí você seleciona e põe compartilhar. Ou janela ou tela cheia, você escolhe. Apresentar agora. Entendi, agora eu vi. Apresentar agora, né? Isso. Tá. Nossa, você vê como eu tô boiando. Essa coisa de Meet Tá abrindo aqui, professor. Tá joia. Só que eu já tinha... Era para ter aparecendo aqui, mas ele não está aparecendo na tela para eu compartilhar. Deixa eu ver aqui, fechar isso aqui. Aqui. Às vezes você tem que clicar bem em cima da tela. Você tem a tela aberta? Não, eu tô com a tela aberta, mas na parte que diz compartilhar, ele não está aparecendo a minha tela. Eu estou achando bem estranho. Você fez na Meet? Você compartilhou na Meet? Não, professor, ele não está aparecendo na minha janela. Na minha janela para eu clicar para aparecer, entendeu? Está aparecendo aqui outras coisas, mas não está aparecendo aqui, tanto na janela quanto na guia do Chrome. Ah, agora apareceu aqui. Sem vergonha. Agora apareceu. Beleza. Ih, não. Aí. Apareceu? É. Apareceu e fechou. Mas olha só. Cadê aqui? E agora? Apareceu. Joia. Aí. Eu vou dar um F5 Aí. aqui para apresentar inteiro. Tá. Deu certo aí? Fique Não à deu problema vontade. nenhum? Não, Ok, né? certinho. Relato de informação. Vamos lá, então. Meu nome é Ayrton. Né? Eu trabalho aqui no Colégio Ovando do Amaral, aqui no Rio Negro, Metropolitana Sul. Trabalhei com o 3º ano do ensino médio. Objetivo da aprendizagem: simular o funcionamento dos semáforos de veículos e pedestres, utilizar funções para programar a abertura e fechamento dos semáforos, controlar a abertura do semáforo e de pedestre, através do acionamento de uma chave táctil, programar a contagem regressiva para o fechamento do semáforo de pedestre. Estão me ouvindo bem? Não está rolando a apresentação lá, não está mudando slides. Não, aqui ele está mudando. Não está aparecendo? Para nós, não. Para mim, está a aqui imagem. está parado no primeiro, relato de implementação. Tá. Ué. Aí está valendo. Mas daí você não consegue ver as fotos, daí não deu certo. Aí, Agora mudou? Mudou. Eu não vou dar o F5, porque senão ele não vai aparecer a rolagem para vocês. Uhum. Os semáforos fazem parte do dia a dia da nossa sociedade e o seu funcionamento suscita curiosidades. E é por esse motivo que decidimos escolher esse projeto. A metodologia para alcançar a aprendizagem foi baseada em resolução de problemas, onde foi possível aplicar a mesma metodologia de aprendizagem no grupo de estudo. Como, por exemplo, a explicação e a estrutura do programa, a montagem dos equipamentos e a discussão sobre a funcionalidade de cada uma das ferramentas utilizadas. Primeiro, discutimos a importância do semáforo no dia a dia da sociedade. Até fizemos uma pequena divagação histórica sobre sua origem e sua importância, né? Aqui a gente trabalhou um pouquinho como surgiu o semáforo. Surgiu lá na Inglaterra em 1800 e alguma coisa, agora não estou lembrado, né? Só poderia ser criado pelos ingleses, que são bem burocráticos.
Após passamos a estudar a aula passo a passo, como o projeto iria se desenvolver. A programação, os equipamentos e suas funcionalidades, em seguida a montagem. Assistimos a videoaula, designamos os grupos e passamos para a mão na massa. Antes de tudo, fizemos a programação, corrigimos alguns erros e carregamos os códigos. Após, passamos para a montagem dos equipamentos e, em seguida, concluímos o projeto. Tivemos alguns problemas com o carregamento dos códigos, correções e trocas de equipamento, porém, obtivemos êxito na conclusão. Aqui as evidências, né? As fotos, né, de cada grupo, foram 4 grupos e seriam muitas fotos. Aqui está a pedagoga que participou ali do projeto, né? Ela foi lá assistir o projeto, como que funciona. Depois que nós fizemos tudo, nós chamamos lá e explicamos para ela como que funciona o projeto. Depoimento de 2 alunos, né? Um do Peter, que é um aluno excelente, né? Aulas interessantes e necessárias para a nossa aprendizagem. E outro aluno também, que é muito esforçado, que é o Ariel. É bacana trabalhar com robótica e aprender como essas coisas mecânicas e eletrônicas funcionam. Resultados alcançados. Os resultados foram satisfatórios. Nem todos os alunos estavam engajados na resolução do projeto, porém a grande maioria exerceu com afinco as suas funções. O entendimento das funcionalidades de cada ferramenta foi compreendido pela maioria dos alunos. Como não é uma aula contraturno, né? Quando a gente tem alunos contraturno, a gente consegue quase que 100%, porque estão ali com vontade. Terceiro ano já é um pouquinho complicado, tem muitos que só estão com a cabeça sair dali. Então, nem todos conseguiram o entendimento, não por falta de explicação, mas por falta de engajamento um pouquinho deles, né? Aqui está o relato da pedagoga, né? Eu não sei se vale a pena ler tudo isso daqui, que é um monte de coisas, senão a gente estoura o tempo. E aqui a reflexão final. O grupo de estudo é muito... Oi? Estão conseguindo ver aí, professor? Sim. O grupo de estudo é muito gratificante e posso dizer necessário para o processo de ensino e aprendizagem. Ainda mais ao se tratar das disciplinas novas que estão surgindo, como as ligadas à tecnologia. Para além de um grande ganho profissional, ele nos proporciona um ganho pessoal, possibilitando a aprendermos novos conhecimentos que talvez não iríamos adquirir por outros meios. Esses conhecimentos muito se dá pelas discussões e compartilhamento das atividades de cada participante, que cada participante produz em seu dia a dia em sala de aula. Colegas com uma boa bagagem intelectual e que gentilmente compartilha com aqueles que estão iniciando nessa jornada tecnológica. Isso nos proporciona um sentimento de segurança para que possamos desenvolver nossas aulas com mais êxito. Essa segurança também ao aluno, proporcionando aulas mais produtivas, maior interesse e melhor aprendizado. E é esta daí a minha apresentação. Joia, show tua apresentação. Eu não queria estourar o tempo, mas foi... Não, tranquilo. Uma salva de palmas para ele, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, né? Não? Tudo bem? Continuamos? Tá ótimo. Então, o Mike já comentou. Ayrton, não esquece de colocar o link dessa daqui na planilha. Agora o Mike apresenta e o Ayrton comenta. Trocaram figurinha.
Olá, olá, pessoal. Todo mundo está ouvindo aí, professores? Olha, Bom, então vamos lá, né? Eu não apaguei essa parte inicial, estava para apagar, né? Então, relato de implementação de 2025. Eu sou o professor Mike, né? Eu trabalho no Colégio Estadual Wolf Clabin, do NRE de Telemaco Borba. Eu tenho uma turma de contraturno, mas a implementação foi realizada em 2 turmas de terceira série, né? Que é do grupo das exatas ali. São 4 terceiros anos que eu tenho, mas só 2 terceiros anos tem o grupo das exatas, né? Que tem Física 3. Né? Então, qual que foi a minha implementação? Né? Minha implementação foi a matriz de LED, né? 8x8 ali, né? Né? Professor, eu vou dar uma pulada aqui para não ficar... Né? Essa parte aqui de objetivo, aprendizagem, né? Metodologia, vou explicando aqui, né? Então, primeiro, né? O primeiro momento ali foi apresentado para eles qual que era a ideia da matriz de LED, né? Que funcionamento dele, né? Que nada mais é do que um LED que acende e apaga, só que, né? Como a gente já tinha programado no ano anterior, só que agora são vários pontinhos de LED, né? Então são várias luzinhas que a gente utiliza através de uma matriz, né? Lá da matemática lá para dar o high low em cada um, né? Dos pontinhos da matriz, né? Então, no primeiro momento, a gente foi apresentado, né? O que era o componente, certo? E para onde utilizava, né? A gente comentou que existiam os ônibus, né? Que aqui tem circular aqui, né? Que anda pela cidade, que utiliza esse letreiro, né? Tem alguns lugares que a gente utiliza esse letreiro aqui na cidade, né? E a gente começou a conversar sobre aonde poderia usar, né? Aí, em seguida, né? Eu sempre gosto de passar para eles montarem primeiro no simulador para depois no real, né? Então, essa matriz de LED não tem, né, no Tinkercad. Então, a gente usa o Oakley, né, para fazer a simulação, né? Então, no segundo momento, tudo eles param e vão para parte da simulação. Depois que está funcionando no simulador, né, aí a gente vai para o terceiro momento, que é a transição da prática, né? É passar para a parte física e transpor a programação, né? Aí, atualmente, eu não estou usando os Chromebooks, porque no laboratório que eu estou trabalhando, né, a gente usa os notebooks mesmo. Os Chromebooks ficaram em outro laboratório, então eu uso o IDE, né? E daí, né, com a ideia do professor ali, né, que eu usava um outro site para criar os desenhinhos, mas dessa vez eu optei por usar o site que o professor aqui passou para a gente, né, que é o Shantarohara ali, e deu muito certo, né? Eles conseguiram fazer os desenhos e tudo mais, né, na plataforma. E aí a mesma coisa, né? Então, primeiro eles fizeram rodar o Robótica Paraná normal, né? Ele conta de 1 a 9, e aí passa escrito Robótica Paraná. Em seguida, eles fazem no simulador, testam no simulador um desenho que eles fizeram, e depois passam para a matriz real, né? Para o funcionamento mesmo. E aqui estão os meus aluninhos, né? Então, aqui nesse primeiro momento aqui, aqui está a diretora do colégio, né? Que ela veio aqui no laboratório para fazer um relato, né? Eu estava fazendo a implementação. Aqui as alunas mexendo, fazendo os desenhos, né? No aplicativo. E aqui já funcionando, né? O coraçãozinho, eles fizeram um coraçãozinho. Teve uma galera que fez um coração piscar, outra galera fez o coração passar, né? Sair de um ponto para outro, né? E aqui alguns comentários, né? Teve um avanço depois dessa aula que eu não cheguei a registrar imagens, não cheguei a tirar fotos, mas eu dei mais um desafio para eles, que foi colocar mais de matriz de LED em sequência, né? Então tem como você colocar ela lado a lado e fazer o texto ou a imagem passar de um para outro, né? Alguns conseguiram fazer, não foi todas as equipes que conseguiram. 60% das equipes conseguiram fazer. Então não foram todos, mas deu certo. Alguns conseguiram fazer até com mais de um, né? Eles usaram, teve uma equipe que fez com 3 matrizes de LED assim, e o texto ficava passando nas 3, né?
Daí aqui alguns relatos deles, né? Não citei os nomes, né? Mas achei diferente das outras aulas, porque geralmente, né? Coloca, né? Eles falaram que colocaram a mão na massa e eles conseguiram criar, né? Então eles falaram muito de eles conseguirem criar um desenho para mostrar lá, né? Foi uma aula divertida, deu para aprender com os letreiros, né? Dos ônibus que a gente comentou no comecinho da aula, né? No começo, teve os alunos que falaram que acharam difícil a programação, porque a hora que você copia aqueles códigos lá, né, das matrizes lá, umas matrizes muito loucas, né? Mas daí depois que eu ensinei para eles que era só desenhar o aplicativo lá, o site, ele dava o código, era só copiar e colar, daí, nossa, eles não paravam mais de trocar o desenho lá e colar lá. Então eles acabaram gostando, até a aula que o professor ali falou de colocar na TV, né, o trocador de senha, eles deram essa ideia na aula, inclusive. Nossa, né, professor, dava para colocar um mostrador de senha ali para cantina, né, para pegar o lanche. Só que eu falei, tem que colocar um letreiro maior, né, que só de 1 a 9 não vai dar, né, tem 400 alunos no colégio. Então os resultados alcançados, né, mais de 90% da turma aqui, quase todos, né, só teve um aluno ali que não conseguiu fazer funcionar o Robótica Paraná nesse primeiro momento, né? Daí normalmente eu dou uma outra aula agora que vai ser amanhã, inclusive, que quem não conseguiu executar esse daqui, né? Quem não conseguiu executar alguma das programações, ele vai executar agora, né? Como recuperação, né? E daí a segunda parte, né? 75% dos alunos mais ou menos, né? Foi uma média ali que eu fiz. Gostaram bastante e conseguiram fazer, né? Fazer os desenhos e tudo, inclusive ligar mais um display, né? Senhor, não sei se dá para enxergar aqui, ó, mas esse aqui é o documento que foi gerado pela diretora, né? Mas eu coloquei escrito aqui do lado, né? Eu copiei ali, né? Tirei da imagem e escrevi aqui do lado o feedback da direção do colégio, né? Então, o documento assinado por ela está aqui, né? A maioria dos estudantes participaram, interagiram durante a aula, teve a atividade em ação, os estudantes participaram, a aula planejada foi ministrada de maneira completa, o professor consegue ter uma comunicação clara e objetiva, seguindo uma sequência lógica de raciocínio, o clima da sala de aula é de respeito mútuo e interação entre os estudantes. Gestor, essas são algumas técnicas de gestão na sala de aula que podem ser sugeridas ao professor durante a realização do feedback. Então aqui a data, né, da observação dela, e daí aqui ela colocou, né, outras frentes observadas, né, que foi um pedido meu, dela ir lá assistir para fazer o relato, né. A reflexão final, né, da matriz de LED, e eu acho que tem mais algumas imagens aqui, ó. Aqui outra equipe, né, montando ali também. A parte numeral, né, aquela primeira parte. Nossa, aqui eu tirei a foto muito mal. Não dá para ver ali, mas eles estavam montando aqui, né, terminando de montar. E aqui rodando também a parte dos números ali, né. Acredito que é isso, professor. Muito bom. Bem feita a implementação, bem legal. Uma salva de palmas para ele. Vamos ver quem é o próximo. Alguma pergunta para ele, pessoal? Não? Muito bom, parabéns. Então, Valério apresenta e a Miriam comenta. Valério, depois você põe o link aí, tá? Ayrton, não esquece de colocar o link. Tá, eu não coloquei. Não, já vou colocar depois. A hora que você quiser, manda a bala. Beleza? Então, Olha. ok. Então, Valério, eu fiz no Colégio Estadual Marilis Faria Pirotelli. Esse colégio aí, ele foi terceirizado esse ano. Então, no início, até assim ainda não tem assim muito direito de imagens de aluno, mas algumas eles me cederam, tá? Então, esse colégio tem quase 2.000 estudantes e
e aí eu peguei a terceira série B. Então, são aquelas terceiros anos, parece que estão lá só Opa, não quer... Ué, não quer passar o slide? Tá travado aqui que não quer... Ué. Não quer... Fecha e abre de novo. Eu vou interromper e passar de novo. Compartilhando. Vamos ver. Ó. Ué, o que sucedeu? Ah, por que... Clica do lado direito ali. Você está na apresentação ou está na tela do Meet tentando mudar? Ah, não, estou na tela do Meet. Não, é na apresentação que você vai mudar. Tinha acabado Pois é, mas eu estou lá na tela da apresentação e não... Formação, robô. Pois é, mas está aí, ó. Eu vou colocar tela cheia só para ver. Ficou tela cheia. Tá, mas eu tô... Mas Então, o Meet. Você tem que pegar a tela da apresentação. Mas eu estou na tela. Aqui, quando eu pego a tela da apresentação, ele não muda os slides. Ué. Quer ver? Olha aqui, ó. Ó, compartilhar. Estou na tela da apresentação. Será que eu vou ter que ir lá? Não, vou ter que sair. Sorte que temos tempo hoje, estamos tranquilos. Fosse que nem a turma da tarde minha, tinha 12 para apresentar hoje. Deu 5 minutos e estourou o tempo em 10 minutos. Mais 10 minutos de reunião. Agora tá sem som. Abre Agora o ficou sem microfone. som. Tá sem O microfone som. está fechado. Agora O microfone está fechado. Abriu. Está fechado ainda. O microfone está aberto. Aí, agora abriu. Fechou. Ok. Abriu. Não. Não vai dar. Aí, agora. Aí está com a tela do Classroom. Caramba, que merda. Não sei o que deu aqui. Não Se sei. você quiser, eu abro. Eu vou lá no Classroom e abro para você. Então, fácil, pode ir lá. Travou disso. Que é isso? Abriu? Mas que coisa. Abriu aqui. Deixa eu compartilhar. Porque... Interessante que eu abri aqui no Chrome, no Drive. Ué. Aí, ó. Deixa eu tentar deixar maior aqui.
Fica maior aqui, transição, tema, layout. Não. Mas não passa Mas só aí, pode ir professor. falando que eu vou mudando aqui. Tá, pode, essa parte aí já pode pular. Essa aqui, tá, a descrição aí, essa descrição eu fiz é a matriz LED 8x8. Esse tema, antes de ter passado a aula para eles, eu pedi para eles pesquisarem todo o processo da matriz 8x8, aonde que a gente utiliza, quais os objetivos, tá, para eles pesquisarem nos painéis e eles já virem próprio, assim, já com as perguntas, na hora que eu ia fazer a explanação e mostrar para eles a aula que era a nossa aula do display LED 8x8. E aí pedi para eles pesquisar também quantos pontos de LED ia acender uma matriz. Interessante que muitos do terceiro ano, então eles vieram lá com 16, com 24, com 32. Jamais eles se tocaram assim que eles tinham que multiplicar o 8x8, que ia dar uma quantidade de 64 LEDs. Tá? Então, só na hora da hora que eu estava mostrando para eles, que eles conseguiram entender todo esse processo aqui. Aqui, tá, já aproveitando aqui foi feito com duas placas de OLED. Aqui nós temos a diretora. Quando ela chegou lá na sala, aí ela acompanhou todo o processo da montagem e aqui passou o nome dela. Então ela ficou toda feliz da vida por ter passado. E aqui eu tenho um videozinho aqui, só que não sei se vai abrir, tá? Mas é o vídeo, mas pode passar outras imagens, porque já foi o meu tempo. Professor, pode descer. Não, aqui tá. Não, tá tudo bloqueado. Aqui, volta uma aí antes do. Aqui são as alunas, então foi como que é terceirizado. Eles não pediram para mostrar todos, só alguns. Assim, eu até pedi para eles se não tinha problemas nenhum de mostrar a imagem deles. Esses aí consentiram, então não devo mostrar toda a sala, tá? Então pode passar. Aí tem o depoimento deles, né? No começo achei que era difícil, mas quando começamos a mexer com as peças e a programação, vi que era mais complicado, vi que não era mais complicado, mas com a ajuda dos colegas e as dicas do professor, consegui montar a matriz de LED. E fiquei muito feliz por ter atingido o objetivo. Isso aí foi aquela que está próximo da pedagoga. Segundo depoimento da outra aluna, a parte mais desafiadora foi montar o projeto com duas matrizes e desenhar. A gente testava o código e mexia nos fios e nada. Foi um quebra-cabeça. Mas quando achamos o problema e conseguimos resolver, a sensação foi muito legal e alívio, tá? Porque eles conseguiram montar, depois de ter penado um pouquinho, conseguiram. Pode passar lá da pedagoga é um pouquinho longo, né? Então, mas ela ficou muito contente com a apresentação, ela acompanhou do início ao fim. Então, naquele dia, a gente teve um convite eu já tinha deixado ela alerta que ela ia participar, e aí ela interagiu com os alunos durante todo o processo e gostou muito. Então, como que se diz? Ela viu que os alunos ficam apaixonados pela robótica. Dos 35 alunos, todos, não, em torno de uns 70% aderem à robótica. Os outros não querem nem estão aí. Pode passar, professor. Os resultados, né? A exibição clara do texto, né? Não, mas aí não. Esse aqui está errado. Aqui. Outro. Essa aqui é da pedagoga. Agora vem. O próximo é esse, resultados alcançados. Não, mas tem outro aí que é de reflexão e resultados. Acho que é o próximo. Aqui, ó. Tá? Aí Esse aqui é qual?
outra aí essa aqui já para terminar. Aqui a observação, né? A flexibilidade de estratégias favorece a autonomia e o engajamento, garantindo que cada aluno possa aprender e se expressar da melhor maneira. Então, aqui, cada aluno, depois que eles fizeram todo o trabalho, aí eu pedi para eles, numa equipe, falar com a outra equipe, explicar entre eles, para ver o que eles achavam, o que eles acharam do processo, o que eles acharam das montagens, do código que a gente mexeu, mudou um pouquinho. Geralmente, quando eu vou passar para eles, eu mudo um pouco o código, então, né, então para eles poder detectar aonde que está o erro. Então, fica assim, um pouquinho mais, como se diz, desafiador para eles, tá? Ok, pode passar outro, acho que já está no fim aí. E a reflexão final, né? A implementação de um projeto de OLED de matriz 8x8, embora conceitualmente simples, pode esbarrar em limitações práticas, como baixa resolução para aplicações visuais, complexa e o desafio de controle individual de cada pixel em larga escala. Sua viabilidade, né, reside em aplicações específicas que demandam baixo custo e simplicidade, com indicadores ou display de texto muito básicos, sendo menos adequados para interfaces gráficos ricas em visualizações detalhadas. A escolha deve considerar o trade-off em simplicidade de implementação e expressividade visual desejada. E a capacidade de exibir textos dinâmicos e gráficos simples abre um leque de explicações, desde as notificações discretas até interfaces embarcadas, personalizadas, né, ressaltando a versatilidade e o valor prático da tecnologia OLED em soluções de pequenas escalas. Ok? Não foi aquela apresentação porque não deu tudo certo. Aqui, a metodologia coloca o aluno no centro do aprendizado, né? Promovendo promoções de autonomia e resolução de problemas, formação de pares, porque sempre divido eles em equipes, e são sempre 4 por equipes, e esses 4, primeiro eles montam todo o processo, foi montado no Wok, e aí depois eles colocam a mão na massa. Tá? Esse seria o trabalho feito com essa série. Joia, muito Deixa legal. eu só colocar o Muito link bom. lá. Uma salva de palmas para ele. Deu errado a minha apresentação. Deixa eu pegar lá que não deu certo. Sou eu agora, será? Agora, na sequência, Daniane e o Daniel comentam. É janela? Compartilhar janela. O Daniel não está aí? Vamos ver o que a gente faz. É janela ou tela cheia? Se tiver na guia, é guia. O mais fácil é guia. Ah, tá. Guia. Seleciona qual é a guia e clica em compartilhar ali, ok. Vamos ver se vai. Foi? Tá meio pequeno aqui o negócio. Tá pequenininho. Põe lá a apresentação de slides, clica lá. Só um momentinho antes de você começar, Davi. Peraí que eu não mexi agora. Foi sozinho aqui, peraí, vamos ver se consigo voltar. Aí. Então, ali está o Daniano apresentando e o Daniel comentando, mas o Daniel não está, ele foi lá, é o Valério que vai comentar, tá? Sim. Então, Daniane apresenta, Valério... Gente, bom, primeiramente...
primeiramente, eu gostaria de pedir a paciência de todo mundo, porque eu não sou um cara muito organizado, as coisas às vezes não fica tão perfeito e bonitinho, mas eu tentei fazer do meu jeito, tá joia? Isso aí a gente... E como é a primeira vez também, tive muita dificuldade com Meet, essas coisas, nunca tinha entrado, então... mas tá valendo, tá bom? E aí aqui, né, o relato... Deixa eu passar para o próximo aqui. Vou achar que eu... Sumiu o botãozinho que muda. Ixi, travou bem sumiu aquele botãozinho que muda para 2 aqui, para 1. Vai na apresentação, clica na guia dela, deixa a Meet em outra tela e vai lá na apresentação e roda por lá. Então eu não... Pera aí, apareceu. Aí. Bom, meu nome é Daniane Santoro, né, tal, e eu dou aula no Basílio de Luca, cívico-militar, em Ibiporã. Eu moro em Londrina e dou aula lá, para o segundo ano A, de manhã, né, por isso que eu coloquei manhã aí, tá joia? Eu estou começando a dar aula esse ano, né, antes eu mexo com placa eletrônica, né, notebook, essas coisas, tinha loja e tal, e acabei mudando um pouco para aliviar a cabeça, mas não deu muito certo, a cabeça tá ficando mais quente agora. E eu fiz a matriz de LED também, a 8x8, né? Aqui é essa parte de, né? Vou lá, o que isso aqui é? Descrição. Aí tem a matriz de LED 8x8. Primeiramente eu fiz assim, desenhei no quadro, né? Tal, a matriz ali com os seus pinos, né? E fiz uma explicação, a conta ali de 8x8, por que tem, quantas tem no meio e tal, né? Aquela questão do cubo ali de área, mais ou menos, né? E para eles entenderem as ligações, né? Como é ligado e tudo mais, para não ter aquele problema de que se você dá para o aluno as peças de cara, eles já vão querer ir mexendo, vão querer ir ligando, e aí normalmente começa a esquentar, esfumaciar, e aí já era, né? Então eu primeiro expliquei no quadro como era, aí pedi para eles entrarem ali no Robótica Paraná, né? Acho que é módulo 2, aulas, não lembro, 6, mais ou menos. E aí expliquei a ligação, como o lado, né? Porque ali, para eles que tem lado, tem toda aquela história, para eles entenderem o funcionamento e como que faz. Aí depois que eles entenderam, eles acompanharam ali a parte teórica, né? Aí eu separei ali, já estava separado os componentes, né? Todo o kit ali, já separado do kit, né? Só o que ia usar. Eu entreguei para cada um, e aí a gente começou, eles viram o videozinho lá que tem no Robótica Paraná, que tem o 3D, né, aquela que facilita bastante ali as ligações, que você consegue deixar em pé e tudo mais, né, e aí eles foram ligando, e aí eu falei, ó, isso aqui liga no notebook, lá é um Chromebook, né, na verdade, no fim, né, não deixa ligado, porque tem aluno que se você não reparar, ele liga primeiro o cabo, e depois começa a plugar as coisas, né? Ali depois e a gente começou a fazer, né? A ligar. Aqui tem as fotos, ó, do pessoal. Tem um laboratório de química que a gente usa, né? Aí tem, deu para ver que a turma é grande, né? Então eu tive que juntar todo mundo, fica meio apertado mesmo, não tem muito para onde correr, né? E aí, como é muita gente, não tem muito tempo. Eu não consegui fazer igual os outros professores com 2, né? 2, 3, porque não dá tempo mesmo. Ali chama um, outro chama e começa a dar problema e vai, aquela coisa toda. Né? Aí depois a gente pôs o IDE lá, né? Abre o programa, copia o código
e foi bem tranquilo, assim, todo mundo conseguiu fazer. O legal que eu achei, que até falar no final, mas foi que todo mundo se interessou, que é uma coisa, né, rara hoje em dia aí para isso, né? Todo mundo ficou, assim, a hora que eles viram passando as letras, assim, aí eles, sabe assim, todo mundo, até os que não estavam muito ali, quiseram fazer, quiseram botar o nome, ou escreveram coisas lá que não tinha nada a ver, mas queriam fazer alguma coisa, né? Bom, aqui é depoimento da pedagoga e tal, né? Oportunidade, não vou ler tudo isso aqui, porque não vai. Mas aí, não sei se isso é compartilhado, se alguém quiser ler depois ou não, né? Mas ela fala que, né? Foi legal e deu tudo certo e tudo mais. Aí, só não estou conseguindo mudar, que sumiu um negocinho de novo aqui embaixo. De vez em quando dá uns bugs aqui no. Peraí, gente, que eu sumiu o negocinho que muda os slides. Travou. Travou aqui. Se eu recarregar, ele sai, né, professor? Não, pode fechar e abrir de novo. Não, se eu recarregar lá em cima na página, naquele girozinho lá em cima, ele vai sair de tudo, né? Eu acho. Interromper. Aquela hora voltou, vamos ver se volta. Ele sumiu, ó. Não consigo mudar de. Opa, apareceu. Aí. Resultados alcançados, foi bastante entusiasmo, né? O pessoal foi bem legal, porque, igual eu falei, todo mundo, até os que às vezes não prestam muita atenção nas outras matérias e tal, quis ver como funciona, e aí começaram a perceber ali. Eu achei que 2 alunos sempre tem, né? 2 alunos que começa a ter um raciocínio a mais, assim, né? Uma coisa de como aquilo funciona pela programação ali, né? Começaram a modificar sem a gente não falar nada, né? A gente lança as coisas, eu gosto de lançar assim para eles, né? Incentivar aí a cada um fazer o seu diferente, né? E tem o feedback, que é o papel assinado pela pedagoga e tal. Eu não vou ler tudo, né? Reflexão final, palavras com o tamanho da importância de colocar desafios para os alunos e mostrar que eles são capazes. Eu acho que isso foi mais legal, eles se sentiram capazes de fazer aquilo, né? Que a hora que você vê assim, você fica meio assustado, mas a hora que eles conseguem, você vê que dá aquele brilho no olhar, assim, começa um incentivo, né? O mais importante nesse caso é deixar à vontade de eles quererem sempre essa busca do mais, né? Curiosidade, funcionamento e tal, conhecimento, dedicação, estudo, implantar e resolver inúmeros projetos e problemas. Então, que eles conseguem, né? Aquele senso de que eles têm a capacidade, né? De fazer se eles quiserem, né? Que normalmente tem alguns que não querem fazer nada, mas nesse caso aí eles. Aqui eu copiei os negócios aqui que eu falei, tinha falado lá, mas acho que não tem muito a ver, né? Aqui, simples apresentação da teoria, que eu já falei, separação dos componentes, mão de obra, prática e tal. E a turma de novo. Ficou muito bonita aí que eu não sou muito organizado para essas coisas, mas a conclusão, né, os projetos foram sendo escritos, o pessoal, o entusiasmo deles, né, e tal. E deixa eu ver, acho que acabou, né? E é isso, foi bem legal, assim, eles ficaram bem animados, por mais que não é o módulo deles, né? E acho que o módulo deles é o 1, né, professor? Do segundo ano. Lá no segundo ano é o módulo 1. É o módulo 1. Aí eu peguei o 2, mas eles fizeram assim, todo mundo conseguiu, foi bem legal mesmo. Até
me surpreendi aí. Tá joia? Obrigadão. Olha, salva de palmas para ele. Deixa eu tentar sair. Como que eu faço aqui para sair agora? Aperta de novo? Tem aqui em cima, na barra da Meet aí, tem o parar a apresentação. Ah, tá. E por último, a Miriam apresenta e o Daniane comenta. Valério, não esquece de fazer o comentário lá do Daniane. Já fiz o comentário. Vocês estão me ouvindo bem? Joia. Então, eu me chamo Miriam, sou formada em Física. Esse é meu primeiro ano que eu estou dando aula, então foi bem desafiador para mim, principalmente pegar essas disciplinas mais de robótica, né? Eu dou aula num colégio do campo para um terceiro ano e também para um colégio cívico-militar, que eu também trabalho com o ensino médio, mas a maioria das turmas que eu tenho é ensino fundamental na parte de programação e robótica. Então, eu fiz um pouco diferente, eu acabei fazendo minha implementação não para o ensino médio, né? Mas para os 8º anos do Colégio Vereador Heitor Rocha Kremer, de Guarapuava. Então, a ideia do projeto que eu fiz era eles desenvolverem um parquinho. No primeiro momento, eles desenvolveram a gangorra e, utilizando o servomotor do kit de robótica, eles iam usar também o M-Block, né, e montar toda o código para fazer a gangorra se movimentar. Então, as estratégias e abordagens metodológicas de ensino-aprendizagem, então, eles utilizaram a abordagem mão na massa, e os princípios da metodologia ativa e da aprendizagem baseada em problemas. Então, eles foram desafiados a construir essa gangorra com os palitos de sorvete e ainda colorir, pintar ela do jeito que eles gostariam, né? E daí utilizaram os kits de robótica para fazer com que ela se movimente. Então, no primeiro momento, como muitos deles não conheciam nada de robótica, que alguns já tiveram aula no contraturno, já tinham alguma experiência, mas outros nunca tinham visto um Arduino, nunca tinham visto um servomotor. Então, no primeiro momento, eu fiz uma lista, mais ou menos, dos materiais que eles iam utilizar e pedi para que eles pesquisassem o que para que funcionava. E daí, depois, apresentei e mostrei para eles, né, como que era. Então, na segunda etapa, eu dei os palitos de picolé para eles se reuniram em grupos e pintaram das cores que eles queriam, um palito de cada cor, desenharam da forma que eles queriam, e depois eu auxiliei eles a colarem com cola quente. Depois disso, como eles já tinham, nos outros anos, eles já tinham a disciplina de pensamento computacional, eles já tinham uma ideia de como que mexia no Scratch, e também eles trabalham com o Alura. Daí tem o Alura Start Lab, que também é muito parecido com o Scratch, né? Então, essa ideia para fazer os bloquinhos, eles já tinham uma noção. Então, quando eu apresentei o M-Block para eles, eles já estavam um pouco mais familiarizados. Então, eles fizeram, eu mostrei mais ou menos como eles poderiam fazer, né? Qual que era a ideia, que tinha que deixar um tempo para a gangorra se movimentar, fazer um movimento mais suave. Então, eles fizeram, só que a primeira tentativa ficou um movimento bem brusco. Mas depois eles arrumaram, todos em grupos, né, um conversando com o outro, eles conseguiram organizar melhor o código e deixaram o movimento mais suave. Só a gente deu azar que no dia que eles fizeram esse segundo teste, o laboratório estava sendo usado, mas aí eu acabei emprestando o meu notebook para eles e eles conseguiram ver o resultado final. Então, aqui tem uma imagem deles fazendo a montagem, né? Esse primeiro vídeo, como o movimento estava mais brusco, né, da gangorra, e depois que eles conseguiram arrumar o código, ficou bem mais suave. Não estou conseguindo sair. Então, aqui é o depoimento de alguns dos alunos.
Um deles falou que achou muito legal, que ele já participava das aulas de robótica no período da tarde, só que eles só faziam projetos mais simples, faziam com semáforo, LEDs, piscarem, e eles não sabiam como que funcionava o servomotor. E eles estavam bem ansiosos para o trabalho final, inclusive ainda eles não terminaram, que a gente está trabalhando agora para eles fazerem o balanço. E o depoimento do outro aluno falou que a atividade tem sido bem legal, gostei de ver a gangorra funcionando como motor. Parecia ser uma coisa tão difícil de fazer, mas foi legal ver que com os poucos comandos a gente consegue fazer o motor funcionar. Está ficando muito massa. Então, os resultados alcançados, então foi muito bom ver eles entenderem um pouco mais sobre robótica, né, sobre programação. E foi muito legal ver esse engajamento da turma, porque tinha muitos alunos que não estavam nem aí, né? Nunca se interessaram muito pelas aulas. E no primeiro momento ainda estavam, assim, que não queriam fazer, né? Mas quando eu trouxe o kit de robótica a primeira vez na sala, eu deixei em cima da minha mesa e eles já estavam querendo mexer, já estavam curiosos para saber o que era, né? Então foi muito bom ver esse interesse maior deles. Então, como reflexão final, como eu falei, é a minha primeira experiência dando aula. Então, eu sou da física, não foge tanto, né, nessa parte de circuito que a gente trabalha, mas realmente foi muito desafiador para mim. Tanto que no começo eu estava bem preocupada, eu comprei um kit simples de Arduino, porque no começo eu não sabia nem ligar um LED. Então, agora eu tô pegando bem o jeito, tenho gostado bastante, e foi muito legal fazer isso, porque ainda são crianças, né, do 8º ano, então é muito legal ver a curiosidade e a empolgação deles com coisas tão simples. E eu percebi que isso de deixar eles fazerem, tipo, a mão na massa, faz com que o interesse deles é muito maior e que eles aprendem melhor. Então, aqui está uma síntese do relato do trabalho, né? Mais algumas imagens das meninas fazendo os desenhos. E aqui tem algumas gangorras que eu achei que ficaram muito bonitas, que eu deixei eles fazerem do jeito que quisessem, né? Alguns faziam, só pintavam de qualquer jeito, mas teve alguns grupos que fizeram desenhos, desenharam umas florzinhas, fizeram sempre um palito diferente do outro e ficou um trabalho muito bonito. Acho que seria isso, professor. Joia, bem legal. Obrigada. Bem legal. Salva de palmas, família. Ver como é que está lá. Parabéns, parabéns. Obrigada. Falta o Valério comentar do Daniane e o Daniane comentar da Miriam aqui na planilha. Deixa eu atualizar para ver se é isso mesmo. Isso mesmo. Então, o Valério comentado da Daniane e Daniane comentado da Miriam. Joinha? Da Daniane, já comentei lá. Não apareceu não, Valério. Poxa. Daniane, olha, como que não aparece? O meu computador está travando. Daniane, família, apareceu. Tá. Falta só o Valério. Pessoal, mas eu abro aqui para mim, tá lá escrito, mas o que deu? Não, meu Você computador. deu um enter para confirmar? Sim, dei um enter. Vou atualizar aqui. Não, é que o meu computador tá. Aqui no meu não atualizou, não. Não? Ué, não, mas tá. Eu escrevi lá. Nessa última que você pode.
Olha, tá faltando o seu aqui, ó. Tá. Eu acho que ele colocou. Ah, agora ele colocou na certa. Ele tinha posto embaixo. Eu coloquei. Não, porque Agora não. saiu. Não, mas tava. Eu abria sempre aqui, sempre vinha essa aqui para mim. Tá joia. Todo mundo colocou os links, né? Tá certinho. Confirmar. Beleza. Precisa salvar alguma coisa aqui, professor? Não, né? Já está salvo. Não. Salva aí. Vocês pegam, se quiserem guardar o link, né? Mais para frente, se vocês quiserem ver alguma apresentação, os links delas estão aqui, né? Ah, tá. Tá? Então, pode copiar o link aí e salvar em algum lugar, se quiserem, né? Então, pessoal, vamos tirar nossa foto já. Aquele sorriso. Vamos ver como ficou. Joia. Então, pessoal, essa é a nossa última reunião da Jornada 1. Eu queria agradecer a participação de vocês. Vocês são sensacionais. As nossas reuniões foram ótimas. Ninguém causou problema. Todo mundo contribuiu. Então, foi bom demais tê-los como parceiros nessas reuniões que nós tivemos. Espero encontrá-los mais vezes, sendo aqui no GE ou ao vivo, em algum lugar aí que a gente vá, alguma reunião que a gente participe junto, e falar para vocês que dia 5, acho que abre a inscrição da Jornada 2, e vai começar, acho que de 18, 16 ou 18, tá? Então, fiquem atentos, peguem lá, se quiser pegar comigo bem, se tiver horário ou não, os meus horários não mudam, né? São sempre esses. Segunda-feira, às 7h50 da noite, terça-feira, às 3h30 da tarde e 7h30 da noite. Então, se quiserem continuar comigo, ou quiser pegar outro formador também, fiquem à vontade, se diversificar é bom também. Beleza? Então, foi muito bom estar com vocês. Vocês cumpriram com os objetivos. Vou corrigir agora os relatos de implementação, né? O relato, a apresentação que vocês fizeram, e mando para vocês. Acredito que não vai ter problema nenhum. Todos vão conseguir a certificação sem problema nenhum. Beleza? Então, falta ainda 12 minutos para a gente terminar. Precisando de mim, vocês têm lá no WhatsApp meu, perguntem à vontade, não se acanhem. Que eu puder ajudar, eu ajudo, e o que eu não puder, a gente corre atrás e vê como é que faz. Joinha? Sim, eu que agradeço a companhia de todos. Então, pessoal, esperar dar 21 horas e a gente encerra daí, faltando 10 minutos, aí não tem problema. Comentar com a
com a professora Miriam, que eu também peguei, eu dou aula de matemática, mas eu peguei essa parte de programação e robótica também. Nossa, sexto ano, sexto, sétimo, oitavo e nono. Pensa numa loucura do sexto ano. Eu peguei com os oitavos e um nono só. Mas Nossa. são 4 oitavos, e daí tem os oitavos da tarde, são as 2 últimas aulas que eu tenho na sexta-feira com eles, então eles estão de saco cheio já. Nossa, é terrível. Mas é lindo, né? Mas é legal, o sexto é muito... É que a mesma, do sexto e do nono, é o mesmo conteúdo. Essa do parquinho aí, é engraçado isso, que eles andam meio que... Não sei como que funciona lá, mas para mim também, até os oitavos eles começaram com umas atividades lá no Alura, né? E os nonos eles tinham que implementar um quiz sobre reciclagem. E daí, depois que eles terminaram esse quiz, daí agora eles estão vendo exatamente a mesma coisa. Tanto os oitavos quanto os nonos estão fazendo essa parte com o servomotor. Daí é bom que daí consegue passar a mesma coisa para todos, né? Então. Eu também nunca tinha mexido com essa parte de... Mas foi assim, é legal, por isso que eu coloquei lá na frase lá, né, que a gente tem que perseverar e aprendendo junto com eles, né? Mas é bem legal. Assim. É bem isso, é como a primeira vez que eu tô pegando o kit de robótica e tudo, tô aprendendo com eles mesmo. Para mim uma placa de notebook é mais fácil para mim, né? Mas acho que com as crianças é complicado, porque eles são gritaria, aquela coisa, pergunta e pergunta, você não tem controle, né? Sim. Mas não sei se as suas turmas são muito grandes, mas as minhas é de 30 alunos, pelo menos. Então é bem difícil controlar todo mundo. Mas olha, eu acho que às vezes trabalhar com as crianças é muito melhor do que pegar um segundo B, um terceiro B. Gente, nossa, né, professor? Meu Deus do céu, é terrível. Não, depois que você acostuma com o barulho, que eles... Não, exato. Não, esse ano eles não falam, eles gritam, né? Então, eu tenho que acostumar com essa... Eu também dou aula de ensino fundamental. Ensino fundamental, o problema é que são muitos e é muito barulho, como falou o Daniane. Aí eles ficam tudo empolgados, né? Eles falam todo mundo uma vez. Só que o ensino médio, o problema é o desinteresse. Né? Tem lá 60%, 70%, mas tem ali uns que... o ano passado teve uma aluna assim, professor, por que eu vou precisar disso? Sabe? Então foi bem complicado. Esse ano eu peguei uma turma ali que está um pouco mais interessada. Eu não sei, mas os terceiros anos de vocês, os meus terceiros anos, eu tenho 5. E aí eles estão só preocupados em formatura. Formatura, pronto. É reunião de segunda a sexta e não resolve nada. Meu Deus. Então, pessoal. Até. Tchau. Tchau. Tudo de bom. Até mais, tudo de bom. Aquele abraço. Tchau.